Você já parou para pensar por que tanta gente nunca consegue juntar dinheiro, mesmo ganhando bem? A resposta pode estar bem na sua garagem. Sim, é o carro. Aquela máquina que brilha na tarde de domingo e faz você se sentir o dono do mundo, mas que na verdade está sugando dinheiro silenciosamente. E o pior, te prende. Hoje vamos virar esse jogo. Vamos entender por que o carro dos seus sonhos pode estar te atrasando e o que fazer para virar a mesa. Preparado? Vamos lá! A propaganda mostra estrada aberta, vento no rosto, sensação de sou livre. Mas será que é liberdade mesmo? Ou uma jaula com motor? Quando você entra naquele financiamento, aceita parcelas altas, seguro, manutenção, você até acha que subiu de nível, mas na verdade aceitou trocar liberdade por um objeto que te cobra mensalmente. E liberdade financeira não consiste em ter o último modelo. Consiste em não depender dele. Como se imaginar voando alto, mas ainda com correntes invisíveis presas ao pé. Pois é. Você sabia que milhões de brasileiros estão presos em dívidas relacionadas ao carro? São parcelas que fogem da renda, juros que crescem, imprevistos que explodem. Esse não é um caso isolado, é um padrão. Quando o carro vira prioridade de status acima da prioridade de segurança financeira, o vacilo custa caro. E quem acha que só mais esse modelo vai dar certo, acaba descobrindo que o preço desse sonho é mais alto do que imaginava. Compare comigo. A parcela daquele carro pode custar tanto quanto o aluguel de um imóvel decente. Imagina, você trabalha, paga mais de meio salário ou até quase todo o salário para dirigir um carro, enquanto moradia segue gerando outro gasto. E se essa parcela atrapalha guardar, investir, respirar, bom, talvez esse investimento não esteja tão bom assim. A conta é simples. Se o carro suga tanto que você deixa de crescer, algo está errado. Financiamento de 72 meses, 84 meses. Já viu isso? O banco aprova, a concessionária sorrindo, você satisfeito. Mas lá dentro, 72 meses de parcelas, juros embutidos e, enquanto isso, o carro desvaloriza. Pensa assim. Você está pagando por algo que perde valor todos os dias. É como assinar um contrato para pagar por um balão de ar que vai gonchar. E o pior, quando você ainda está pagando, já vai querer trocar. E troca, até descobrir que nunca teve o carro, só alugou o luxo e perdeu o patrimônio. Quantas vezes você trocou de carro porque ficou velho, porque passou dos 5 anos, porque o modelo mudou, porque a prestação está alta? Você fica empurrando dívida para frente e, quando finalmente termina de pagar, você pensa em outro. Resultado? Um ciclo infinito de pagamentos, trocas e expectativas. É como pagar aluguel caro, em série. Só que o aluguel é você pagando para você mesmo não acumular nada. O carro vira consumo, não patrimônio. Seguro que sobe, revisões que aparecem, pneus novos, gasolina que drena, manutenção que esperava, esses custos invisíveis se acumulam. Você compra o sonho e aparece o susto. Aquela viagem que podia ter sido investimento acaba sendo adiada. Por quê? Preciso pagar o carro. E aí, enquanto a gente se foca na parcela, esquece os custos invisíveis que, no fim, pesam muito mais. A lição aqui é analisar só a prestação, não basta. Tem que ver o todo. Imagina você coloca 100 mil no carro. No primeiro ano, já perdeu 20%, 30%. No terceiro ano, talvez metade do valor. É festa de entrada hoje, susto daqui a pouco. Esse buraco negro chama-se depreciação. Dinheiro entrando, valor saindo. E o pior, você nem sempre vê claramente. Vai trocando, vai pagando, vai achando normal. Precisamos reconhecer, o carro não é investimento, ele é consumo que drena. A gente fala de parcelas, manutenção, etc. Mas e o que você deixou de ganhar? Esse é o custo de oportunidade. O dinheiro que você aplicou, que poderia estar rendendo, mas está preso no carro. E se fosse investido, mesmo que modestamente, poderia virar algo para você? Você está abrindo mão de rentabilidade, de liberdade futura, por um objeto que se desgasta. Pensa, cada mês de pagamento poderia ter sido um tijolo na sua casa financeira, mas virou metal e borracha, que vai valer menos amanhã. Você escolhe um carro de entrada ou vai direto para a marca Premium. A diferença?
Claro que sim. Mas o que surpreende é que o custo ao longo de 10, 15 anos pode se tornar milhões, no sentido figurado, de oportunidades perdidas. Um carro básico bem mantido pode te servir. Já o top, além de custar mais, exige mais. Seguro, peças, impostos. Então, não é questão de, para sempre, ser o mais caro. É questão de custo versus benefício versus liberdade. Qual direção você quer tomar? A que explode seu orçamento ou a que fortalece seu patrimônio? Sim, em valores fictícios ou reais, você pode calcular milhões do seu orçamento indo embora ao longo de décadas. Trocas, prestações, juros, manutenção, depreciação, custo de oportunidade. Se você tivesse investido esse dinheiro ao longo da vida, em vez de usar para pagar carros, onde estaria hoje? Talvez mais perto da liberdade. E o choque não é só financeiro, é emocional. Ver que o sonho comprou a sensação de status, mas te roubou o tempo que poderia ter sido empregado para crescer, vale a pena. Na cultura, o carro representa sucesso. E não duvido, ele pode até representar isso. Mas o perigo está em acreditar que o símbolo é o sucesso. Quando a armadilha muda de metal para mental. O que você está realmente valorizando? Aquele brilho ou a liberdade? O que vai te preencher? O que vai te dar paz ou o que vai te dar mais contas? A sociedade te incentiva a olhar para fora, mas o verdadeiro sucesso está em olhar para dentro, para suas finanças, seus sonhos, seu tempo. Olhe para o sistema. Bancos, montadoras, seguradoras, todos ganhando quando você financia, troca, paga juros, revende. A máquina se alimenta do seu desejo por novidade, por status, por sensação de pertencimento. E você vira parte do motor. Isso não é conspiratório, é estrutural. Não é sobre ter ou não ter carro, é sobre entender que a regra do jogo favorece quem vende, não necessariamente quem dirige. E quando você percebe isso, pode tomar decisões diferentes, pode jogar no seu favor. Emprego vai, empresa fecha, economia oscila, saúde muda, relações mudam. E aí o financiamento aparece. Não consigo pagar. Preciso vender rápido. Prejuízo. Quantas pessoas você conhece que estavam felizes com o carrão e, de repente, apertaram? O carro parado, a parcela existindo, o mercado de usados despencando. E você ali, sem folga. A liberdade que parecia vir com o volante, vira peso no volante. O pior, você não estava preparado. Para emergência, sim. Para crédito esquecido, nem sempre. Você troca de carro para melhor, para novo, para o que todos têm, e isso vira hábito. Vai ano, vem ano, financiamento, seguro mais caro, manutenção mais caro, você entra numa escada rolante de gastos que nunca termina. O que era para te dar liberdade, vira para te dar prisioneiro. E o pior, você nem percebe no dia a dia. Vai aceitando parcela maior, troca maior, vai se endividando, a armadilha se fecha devagar, como água numa peneira. Você sente gotas, não vê a inundação, até que está dentro. Muito se fala que consórcio é economizar para ter carro. Mas vamos analisar. Você deposita muitos meses, espera, ainda pode dar sorte, ainda há reajuste, ainda demora. E enquanto isso, o dinheiro poderia estar rendendo em outro lugar, ou poderia reduzir dívidas de verdade. Não é necessariamente erro, mas é a promessa de economizar quando, na prática, pode significar esperar, ou arriscar, ou não crescer. Não aceite marketing como verdade absoluta. Questione e veja o que serve para você, não para a indústria. Quando o carro está quitado, aí sim entra a liberdade. Você dirige, paga seguro, manutenção, mas o maior peso sai, a parcela. Você não deve mais para o banco. Você escolhe se troca ou não. Você fica no controle. E adivinhe, seu tempo de dirigir pode ser mais longo e a despesa menor. E o que sobra? Possivelmente mais dinheiro para investir, para guardar, para viver com menos apertos. Silenciosamente, sem ostentação, mas com paz. Esse sim é o luxo que muitos ignoram. Muitas pessoas dizem, só vou comprar 0 km porque segurança. Entendo, segurança é importante,
Mas será que 0 km é sempre mais seguro do que um seminovo bem cuidado? Muitas vezes não. Serviço bom, manutenção em dia, inspeção feita, pode dar igual ou quase igual. O valor que você poupou ao comprar um seminovo poderia virar investimento em segurança real, curso para dirigir melhor, seguro de vida, emergência, etc. O que pesa menos no orçamento e salva mais no futuro? Vale pensar nisso. Pense no carro como uma ferramenta, como seu smartphone, como seu computador, que serve para um propósito, e não como um troféu que te define. Ferramenta: me leva aonde preciso, resolve o que preciso. Status: me define perante os outros, exige manutenção cara, gera ansiedade. Qual você prefere? Qual você está praticando? Se você escolher ferramenta, ótimo. Se escolher status, tudo bem também, desde que consciente. Sem ser enganado pelo brilho de marketing, sem deixar o volante empurrar sua vida. Então aqui está o resumo. Você não precisa do carro mais caro, da parcela mais alta, da troca mais rápida. Você precisa de liberdade financeira, emocional, de tempo, e isso se constrói com escolhas conscientes. Um carro simples, pago, bem cuidado, pode te dar mais do que um top de linha financiado. Porque o que sobra no seu bolso e no seu espírito vai render mais. Enriquecer em silêncio, esse é o poder. Sem ostentação, sem pressão, sem perder noites pensando nas parcelas. Você dirige, vive, cresce. E a paz reina. E isso vale ouro. Se você ficou até agora, ótimo! É sinal de que sua mente está aberta para enxergar diferente. Se esse vídeo abriu seus olhos, estou aceitando doações em forma de inscrição. Sim, aperta o botãozinho inscrever-se, deixe seu comentário aqui embaixo. Qual decisão você vai tomar hoje para melhorar sua liberdade financeira? E claro, curta esse vídeo, compartilhe com alguém que precisa ver isso, porque essa conversa não pode parar. Vamos crescer juntos, em silêncio, mas com poder. Até o próximo vídeo.